Vamos então aqui iniciar mais um dia do nosso estudo, dando continuidade ao nosso estudo interativo do livro Devassando o Invisível. Nós estamos no nosso terceiro encontro desse capítulo 4, nas regiões inferiores. No nosso último encontro, nós vimos aqui Dona Ivone descrevendo o estado moral de alguns espíritos desencarnados, tomados pela culpa, pelo remorso, passando por aquele processo de reabilitação. E agora nós entraremos então num trecho interessante, onde ela estabelece um diálogo direto com um desses espíritos. Nós vimos então aqui que ela sendo assessorada, bom dia João, sendo assessorada, ou sendo orientada por Dr. Bezerra de Menezes, então inspirada a estabelecer um diálogo com esse espírito. Então esse trecho diz assim para nós, entre mentes, adviera a ordem do generoso amigo Bezerra de Menezes, em cuja companhia nos encontrávamos, para que nos dirigíssemos ao dominó negro, o único dentre os 10 algo acessível às nossas intenções, pois os restantes pareciam mal distinguir até mesmo a nós outra, apavorando-se com a nossa presença. Então aqui a gente lembra esse dominó negro a que ela se refere, é aquele espírito com aquelas vestimentas negras, semelhantes àquelas roupas de carnaval que ela comentou, encapuzado inclusive, esse não estava encapuzado, e já apresentava pelo menos um resquício de lucidez para que pudesse dialogar com ela, porque os demais, tomados por aquele pavor generalizado, inclusive pela presença dela mesma, não estavam acessíveis então a esse contato. E aí ele diz assim, então, fala-lhe, ordenou Bezerra. E aqui então, onde nós paramos no nosso encontro anterior, ela comenta exatamente sobre o efeito dos espíritos instrutores sobre os médiuns em desdobramento para cumprirem determinadas tarefas. Porque os médiuns se colocam como instrumento do plano espiritual dos espíritos elevados, e mesmo não tendo muitas vezes conhecimento ou iniciativas para determinadas ações no plano espiritual, eles agem influenciados por esses espíritos orientadores. Lembrando que, como nós comentamos, existe uma diferença vibratória significativa no plano espiritual, em que espíritos mais elevados precisariam se submeter a um processo de materialização, entre aspas, no próprio plano espiritual para serem percebidos por espíritos que se encontram numa faixa inferior. Então esses médiuns em desdobramento seriam intermediários entre esses espíritos mais elevados e esses espíritos inferiores. E o fato de se colocarem como intermediários não significa então que eles tenham conhecimento ou mesmo competência para agir em determinadas situações. Por isso então se tornam praticamente se estabelece praticamente um vínculo mental significativo entre os espíritos superiores e o próprio médium, que muitas vezes seria conduzido quase como marionetes, como ela vai colocar para nós aqui. Ela diz assim, é raro que um médium nessa situação possa falar ao seu guia ou interrogá-lo, e ainda menos resistir às suas ordens. Isso porque, como nós lembramos, ela disse no início dessa viagem no plano espiritual que ela não via Dr. Bezerra de Menezes junto a ela, mas ela o percebia através das vibrações e também dos pensamentos, que muitas vezes se confundiam com os dela. Então nesse caso nós temos assim que até mesmo ela tinha essa dificuldade. Então por isso ela disse que era muito difícil conversar com os guias. E ela diz ainda então, geralmente ele, no caso o guia,
se conserva silencioso e passivo a tudo. Aliás, o médium, né? Se conserva silencioso e passivo a tudo, obedecendo de boa mente e agindo como sob efeito da hipnose. Acreditamos mesmo residir aí o segredo de certas atuações audazes dos médiuns no estado letárgico e até mesmo em vigília. O seu guia espiritual impõe-lhe a hipnose e o leva a agir com obediência passiva, tal como no fenômeno tão conhecido entre nós, em que o magnetizador dá uma ordem ao sujeito e é obedecido às vezes um mês ou mais após o comando transmitido no transe hipnótico. Será, pois, o médium, principalmente no estado letárgico, um autômato servindo ao verdadeiro servo do amor. É uma vontade dominada por outra vontade maior, um ser confiante que nada teme e suas impressões de felicidade espiritual são indescritíveis e indefiníveis. Todavia, assustada pela ideia de falar a um obsessor de tal natureza, os quais geralmente odeiam os médiuns, porque são estes que os desmascaram, ousamos interrogar o nobre instrutor. É nesse caso, então, ela mesma, temendo esse contato com esse espírito, nessa condição de perturbação, se colocou naquela condição de indecisa, de dúvida, medo, e aí então estabeleceu esse contato com o guia espiritual, nesse caso o Dr. Bezerra de Menezes. Bom dia, Norma. O Brás colocou aqui em uma viagem astral, a gente só ouve nossos amparadores, mas não os vemos, né? Exatamente por essa diferença de vibração que existe, né? Porque para nós, embora estimulando a nossa imaginação, consigamos entender mais ou menos que o espírito, numa faixa vibratória mais elevada, se torna invisível exatamente pela densidade do seu perispírito, enquanto que aqueles mais densos são os mais apegados ao mundo físico. Então nós até entendemos essa diferença de vibração, percebendo que os mais elevados não são percebidos por aqueles que são os mais inferiores. Porém, na prática, é muito difícil para nós, porque nós não temos nada que possa se comparar a isso. De você estar ao lado de alguém, e esse alguém está do seu lado e você não o vê. Como exatamente isso acontece? Falamos do perispírito, falamos dos fluidos, falamos das vibrações, mas na prática mesmo isso não é ainda, não temos ainda condições de compreender. Mesmo que alguém diga assim, não, eu entendi perfeitamente. Esse entender perfeitamente é entender a teoria desse processo. Mas a prática, como eu disse para vocês, nós não temos nada que se compare aqui para nós. Até mesmo quando falamos, por exemplo, das frequências eletromagnéticas que existem aqui no nosso planeta, nós temos, por exemplo, as rádios. Uma rádio FM, onde nós temos ali várias frequências, uma frequência mais baixa, que tem ali por volta de 88 MHz, até aquela que é mais alta, que chega ali por 107, 108 MHz. Então, essas diferenças de frequências são exatamente o que vai diferenciar a transmissão de cada uma delas. Então, a gente simplesmente aperta um botão, mexe no dial de um rádio para selecionar a frequência, uma mais baixa e uma mais alta. Mas para nós, todas elas estão ali no mesmo lugar. É como se fossem gavetas diferentes. Mas nesse caso nós estamos falando de frequências diferentes. Aquelas frequências mais altas e frequências mais baixas. A mesma coisa acontece com as cores, acontece com os sons, acontece com os nossos próprios aparelhos celulares. São diferenças de frequências. Nesse caso, no plano espiritual, diferenças também de frequências. Só que nós entramos agora no campo mental. E como nós ainda não compreendemos os detalhes, né, os pormenores desse campo mental, acabamos simplesmente dizendo, olha, eu entendo, mas ficamos naquele entendo mais ou menos. A Tuti colocou, né, já senti várias vezes isso.
de até abraçar alguém agradecido e não ver. Eis aí então o grande desafio para nós, né? Entendemos a partir da nossa visão aqui do plano físico. Mas no plano espiritual, esperamos que isso se torne mais fácil, né? Bom dia, fraterna. Continuando aqui então. Como é que está o som para vocês? Todo mundo com problema de áudio? Ou só a Angelina? Como é que estamos? Tudo ok, né? Olhando para a Márcia. Bom, vamos lá. Insistindo aqui, se houver algum problema, a gente tenta resolver aqui de outra forma. Beleza, valeu. Então, Dona Ivone conversando com o Dr. Bezerra de Menezes, né, naturalmente, mentalmente, ela pergunta: que lhe direi? Não sabemos se o guardião respondeu à nossa impertinência, pois não nos recordamos da resposta. Talvez a pergunta fosse dirigida a nós mesma e não a Bezerra de Menezes. Sabemos somente que nos aproximamos confiante do infeliz culpado e descansamos a mão sobre sua cabeça e o interpelamos. Aqui nós vimos, né, que ela respondeu à nossa impertinência. Então essa impertinência que ela comenta, fraterna, você levantou a mão, você quer fazer algum comentário ou foi por acidente? Lembra que ajoelhou, tem que rezar, hein? Então essa impertinência que ela fala é exatamente o médium que se coloca à disposição do instrutor espiritual e fica perguntando para ele, né, se deve fazer, se não deve fazer, do porquê fazer. E nesse caso, como ela percebe exatamente a posição dela de servidora absoluta e incondicional do plano espiritual, só o fato dela questionar uma sugestão do orientador espiritual, ela já considera isso como uma impertinência, né, como um abuso, vamos dizer assim, do médium. Então ela dirige a pergunta àquele espírito sofredor: por que choras, filho? Sincera compaixão invadia nossa alma. Sentíamos-nos envolvida por singular doçura, e todo o nosso ser era uma terna vibração de fraternidade. Aquele ser, tão desagradável pelos próprios erros, afigurou-se-nos de súbito um irmão muito querido, uma criança ignorante e infeliz, a quem devíamos proteção e amor. Mas estamos convencida de que tais sentimentos e impressões mais não seriam do que os amorosos reflexos da superioridade moral do dedicado instrutor, que de nossas faculdades se utilizava para destilar o consolo e a esperança no ânimo apoucado do pecador. Aqui é uma observação muito interessante. Quando se fala sobre essa simbiose, essa conexão profunda que existe entre o pensamento do médium e o pensamento do orientador espiritual. Que o médium sente o reflexo dessa superioridade. Então, na verdade, toda essa ternura, toda essa fraternidade, sem dúvida nenhuma, pode vir do próprio médium, num trabalho em que ele assiste a um espírito sofredor. Mas o detalhe que nós percebemos é que muitas vezes isso acontece também na influência dos espíritos entre nós encarnados. Num trabalho assistencial, por exemplo, atendendo a uma pessoa um morador de rua, uma pessoa doente, uma pessoa que pede ajuda diante de um erro muito grave, um erro moral que ela cometeu. Quando nós vamos prestar essa assistência, é muito natural que às vezes nós façamos um julgamento. Olha para aquela pessoa, começa mentalmente recriminá-la, começa a praticar aquela ação de caridade, mas dentro de nós existe muitas vezes o questionamento se aquela pessoa merece ou não merece. E como existe essa conexão entre as equipes encarnadas e as equipes do plano espiritual, esse trabalho muitas vezes faz com que nós encarnados sintamos algo que vai muito além da nossa própria capacidade. E que nós anulamos esse julgamento, anulamos esses nossos preconceitos e começamos a vivenciar um sentimento de pura fraternidade, sem nos darmos conta que toda essa fonte desse sentimento puro parte, na verdade, do plano espiritual,
que nos dá essa assistência. Por isso, quando nós falamos no trabalho de caridade, ele não é algo apenas educativo para todos nós, mas é uma oportunidade em que nós nos colocamos em sintonia com o plano espiritual e aprendemos a desenvolver esses sentimentos, vivenciando muitas vezes aquilo que os próprios espíritos transmitem para nós. Então nós sentimos, na verdade, não algo que nasce apenas de nós mesmos, mas algo que é alimentado por uma fonte mais pura. E isso acontece de uma forma tão silenciosa que nós não compreendemos. Então não é à toa que muitas vezes nós fazemos trabalhos caritativos, trabalhos fraternos, sociais, e aí nós falamos assim, nossa, mas eu senti algo que é indescritível. Exatamente porque ele vem potencializado não apenas pela causa em si, mas por essa influência, por essa conexão que nós estabelecemos com o plano espiritual. Exato, e esse exercício, Sandra, não é apenas a prática física, material, é também essa conexão que eu comentei com vocês. Então aqui, como a Dona Ivone comentou, esse sentimento amoroso que ela vivenciou no momento em que se conectava, se aproximava daquele espírito, era na verdade um reflexo da superioridade moral de Dr. Bezerra de Menezes, que ele sim tinha a verdadeira intenção de auxiliar aquele espírito. E ela, como instrumento, acabava sendo envolvida também por esse sentimento. E ela dizia assim, impressionante como eu me senti bem e feliz naquele momento. Só que esse prazer que ela descreve é algo que ela acabou sendo contaminada por uma fonte, como eu comentei com vocês, muito mais pura, que se encontrava próxima a ela. Então é por isso que é interessante estabelecermos, nesse caso, a prece, a boa vontade num serviço, num trabalho. Porque se nós nos colocamos nessa condição de receptores dessa assistência do plano espiritual, a assistência vem através da intuição, do encorajamento, da troca de sentimento entre os espíritos, entre aqueles mais elevados e nós ainda inferiorizados. E por isso nós somos motivados a fazer coisas que muitas vezes até nos surpreendemos. De estarmos num lugar, resolvendo, fazendo, praticando uma atividade. E então nós dizemos assim, fazer aquilo é para mim algo maravilhoso. Exatamente porque existe muito mais do que nós imaginamos nos bastidores desse trabalho e nós somos então contaminados por ele. Vamos lá. Ouvindo-nos, voltou-se aquele e respondeu, já agora com humildade e desânimo. Deixa eu ver aqui. Então ele respondia assim, tenho fome, mas não posso comer e sofro muito. Isso prova, meu amigo, que o alimento de que careces não será bem esse, mas um outro de natureza diversa, que esqueces de desejar e solicitar. É a prece. O pão do céu que descerá até as tuas necessidades do amor generoso de Jesus Cristo, a fim de te reconfortar, saciando as ânsias do teu desespero. Não, esse pão não posso desejar. Sou um miserável, desgraçado demais para elevar tão alto os meus desejos. E a mim certamente seria negado esse pão. Mas foi para os pecadores como tu, de preferência, que Jesus se apresentou em nosso círculo de progresso, ou seja, em nosso mundo. Aqui é importante lembrar que o tema que nós vamos estudar no próximo item do Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes. Só que esse sentimento de culpa acaba fazendo com que aquele que sofre não se veja na condição de merecedor. E é por isso que nós falamos então daquele estado celestial ou um estado infernal,
que cada um vive e acreditar, por exemplo, que alguém sofre ou é merecedor de uma condenação eterna, não porque ele vai ser esquecido pelo plano espiritual, esquecido pelo próprio Deus, mas ele vai se isolar de tal forma sem se ver em condições de receber esse auxílio. Porque primeiro vem aquela fase de endurecimento, depois vem a fase do remorso e da culpa, depois vem o da regeneração. E esse já se encontra então nessa segunda parte, em que ele se deseja sofrer, se vê como merecedor. E continua. Mas foi para os pecadores como tu, de preferência, que Jesus se apresentou em nosso círculo de progresso, ou seja, em nosso mundo. Os pecadores e os réus obterão de sua complacência todo o auxílio possível para se reerguerem em demanda dos caminhos do dever, bastando que, para tanto, o invoquem através da oração bem sentida, demonstrando boa vontade para a regeneração. Então aí é quando se quebra, então, aquela casca criada pelo endurecimento do espírito, quando ele sai daquele processo de autopunição e começa então a se voltar para se predispor a essa assistência. André Luiz descreveu isso no seu livro Nosso Lar, exatamente quando retornou ao plano espiritual, se via ainda tomado pelo orgulho, por aquela arrogância de não se achar devedor da própria consciência, até que depois de tanto sofrimento, ele então fez ali a sua solicitação, porque não basta apenas dizer assim, né, meu Deus me ajuda, porque nós temos uma diferença significativa, e isso cabe a toda a nossa existência, em todas as circunstâncias da nossa vida. Existe o arrependimento, porque a dor nos machuca, e nós queremos fazer com que essa dor pare, e existe o arrependimento pelo erro cometido de fato. Nós já comentamos várias vezes situações que nós vemos na televisão, quando um criminoso pratica um crime contra a sociedade, aí então ele é preso, e aí então, né, os policiais ou jornalistas fazem uma pergunta para ele, e diz assim, agora que você cometeu esse crime, e você foi preso, você está arrependido? Ele vai dizer, estou arrependido. Esse arrependimento é porque foi preso, ou porque reconheceu o seu erro? Então existe para nós também essa situação. A gente vai vivendo a nossa vida de um modo negligente, irresponsável, tomado por impulsos, por prazeres, até que alguma coisa aconteça que mostre para nós o erro. Aí então nós nos jogamos, choramos, dizendo, como eu estou sofrendo, meu Deus, me ajuda. Mas espera aí. Se por acaso você não tivesse sido pego, ou tivesse se machucado naquela situação, você pararia de boa vontade ou você continuaria cometendo o erro? Nos tempos atuais nós vemos a mesma coisa, né? Por exemplo, no cenário político, onde vemos, né, políticos, empresários nessa circunstância atual, chorando, ficando doentes, isso depois de serem presos. E se não tivessem sido presos? Eles se arrependeriam daquilo que eles estavam fazendo? Então isso acontece tanto no plano espiritual como na nossa vida cotidiana. E essa responsabilidade para nós é fundamental. De pensarmos, né, temos que seguir aquele roteiro moral que nós programamos para a nossa evolução, percebendo exatamente ali os equívocos. Porque do contrário nós vamos aprender através da dor. E essa dor virá como consequência das escolhas equivocadas que nós fizemos. Se nós fizermos pelo amor, nós não praticaremos o erro, ou tentaremos corrigir o erro, antes que o escândalo surja. Porque não existe aquela passagem do Evangelho, né, o escândalo é necessário. E aí temos um complemento, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Mas muitas vezes o escândalo vem por nós mesmos. E aí a gente pensa assim, nossa, como eu estou arrependido. Mas qual é exatamente a profundidade do seu arrependimento?
É aquele arrependimento superficial, porque o escândalo surgiu? Ou é o arrependimento profundo de ter percebido realmente que estava errando? Aqui então nós vemos uma situação bastante semelhante. Quando nesse caso ele diz assim então que ela diz assim: os pecadores e os réus obterão de sua complacência todo o auxílio possível para se reerguerem em demanda nos caminhos do dever, bastando para tanto que o invoquem através da oração bem sentida, demonstrando boa vontade para a regeneração. Então no plano espiritual é muito comum, nesse estado de perturbação, aqueles tantos e tantos espíritos que comentam, né, como eu estou sofrendo, pelo amor de Deus me ajuda, eu estou arrependido do que eu fiz. E nós vemos que mesmo nessas circunstâncias, conforme as descrições que nós temos em muitas publicações, esses espíritos continuam implorando e a assistência não vem. Exatamente porque é percebida pelos espíritos assistentes que o espírito não está arrependido de fato daquilo que ele fez. Mas ele pede ajuda para a dor parar. Mas ele, na sua intimidade, no seu íntimo, não aprendeu com os seus próprios erros. Livros de André Luiz trazem muitos relatos para nós. E ele mesmo fala sobre isso, né? Que durante muito tempo ele implorava pela assistência do plano espiritual, e somente quando ele realmente caiu de joelhos e se submeteu profundamente, né, ou se ofereceu profundamente para receber essa assistência, foi quando ele recebeu. E isso durou 8 anos, segundo a descrição que ele traz para nós. E Kardec, em muitos trabalhos que ele faz, mostra para nós que tem espíritos que muitas vezes ficam séculos nessa condição. Porque não estão de fato transformados, prontos para receberem essa assistência. Continuando, vamos lá. Como poderei serenar-me para algo tentar em meu próprio benefício, se me sinto completamente subjugado por essas malditas visões que esvoaçam ao redor de mim, quais vampiros em torno de detritos? Ó, estarei condenado a este inferno eterno. Para os meus crimes não existirá perdão da lei de Deus. Ou melhor, ele diz assim, da lei de Deus. Ele para no D, né? E ela diz assim: de Deus, dize confiante, pronuncia sem temer o seu nome sagrado. Não posso pronunciá-lo. Tenho medo, bradou o infeliz, recomeçando a chorar compulsivamente. Como assim? Ressoaram as advertências do amigo presente, obrigando-nos ao entendimento com o mísero delinquente. És filho de Deus, e não queres reconhecer sua paternidade, voltando-te para ele a lhe solicitar socorro? É criação dele, herdeiro do seu amor, destinado a um esplendoroso porvir no seio da eternidade. E não te animas a elevar o pensamento ao teu Criador, sequer através de uma singela homenagem de respeito? Não queres, porventura, o seu amor, o seu perdão? Sim, sim, eleva teu coração numa súplica de proteção, para retornares ao dever, e Jesus, que é mestre da humanidade, investido por Deus, de plenos poderes para o auxílio à nossa redenção, saberá enviar-te os recursos que te afastarão desse tremedal de trevas em que te sufocas. O recalcitrante prostou-se de joelho, abatido por lágrimas cruciantes que ecoavam em nossa sensibilidade mediúnica, com o travo de um arrependimento inconsolável, angustiando-nos penosamente. Não posso, não ouso, sou um zéprobo que não merece a graça do perdão. Meu amigo, compreendo que fazes uma falsa ideia do perdão de Deus, que Deus concede às suas criaturas para tirá-las dos espinhadeiros do erro e do sofrimento. Entretanto, esse perdão pelo eterno concedido aos pecadores, que somos todos nós e não somente tu, encontra-se no ensejo, na oportunidade
que as suas leis apresentam ao delinquente, de reparar o mal praticado no passado, através da prática do verdadeiro bem nos dias do futuro. Nos trabalhos de reparação, realizados por ti mesmo a benefício do teu próximo, portanto a teu próprio benefício, poderás reabilitar-te do estado pecaminoso e deplorável em que te encontras. Não se trata de um perdão gracioso que não te expungiria as culpas da consciência, mas sim de uma ocasião, uma oportunidade de reparares os teus maus atos com ações nobres e meritórias que te levem a esquecer os primeiros. Trazemos-te, como sempre, hoje, a certeza de que possuis amigos que te auxiliarão com a maior dedicação nesse serviço de soerguimento de ti mesmo, para o culto do dever. Basta que os aceite de boa mente e os chames através de pensamentos igualmente amorosos, fraternos e obedientes a Deus. Voltaremos a visitar-te em outra ocasião. Até lá, reflete melhor, para que nos seja possível um entendimento mais amplo a teu benefício. Então esse conteúdo mental, esse conteúdo que ela apresentou a esse espírito, certamente foi através também dessa conexão estabelecida com o Dr. Bezerra de Menezes, que sabia exatamente o que dizer. Porque muitas vezes o médium tem conhecimento, mas ele não consegue transformar isso em palavras, entre aspas, que sejam compreendidas pelo espírito. E aí então os espíritos mais elevados falam através do médium pela intuição. Então as palavras vão surgindo de uma forma tão fluida, de uma forma tão natural, bem construídas, profundas, para que possam sensibilizar aqueles que recebem essa assistência. Então vemos que o médium não trabalha sozinho. Continuando aqui. Retornando ao fardo carnal, ou seja, ela já despertava nessa hora, bom dia, Ligeirinho, ela já despertava, né, desse desdobramento em que ela se encontrava. Retornando ao fardo carnal, sempre sob a assistência do dedicado amigo, que jamais deixaria seus médios entregues às aventuras perigosas do mundo invisível durante um desprendimento letárgico, lembramo-nos ainda de que ia ele dizendo, completando a lição do momento, e ordenando-nos, como sempre, que tudo escrevêssemos para ensinamento geral. E aqui ela traz uma observação, dizendo para nós assim, né, quando, no estado letárgico, o médium recebe uma ordem de seu instrutor espiritual, verifica-se a sugestão hipnótica, que ele será levado fatalmente a executar, uma vez desperto. Agindo ao influxo do comando recebido, como no caso presente, o médium escreverá posteriormente, mas o trabalho será mediúnico de qualquer forma, visto que já lhe imprimiram no ser o que deveria escrever, embora não haja propriamente a psicografia. Essa faculdade mostra-se, por isso mesmo, assaz delicada e mesmo perigosa, pois quando a hipnose é exercida por entidades mal intencionadas ou obsessoras, o passivo poderá cometer desatinos variados, como até mesmo o assassínio e o suicídio, sem que jamais se saiba que ele agiu por uma ordem estranha. O conhecimento do Espiritismo, porém, bem como o cultivo das faculdades mediúnicas à luz de ensinamentos sólidos de moral, evitarão tais desarmonias, pois reeducando o adapto, coloca o médium na situação de um agente lúcido responsável pelas... Só um instantinho. Deixa eu achar que é a continuidade dessa passagem aqui, peraí. Responsável pelas... Pera lá... Pelas próprias tarefas. A melhor oratória que já nos foi dado praticar nas tribunas de centros espíritas não passou de fenômeno mediúnico dessa natureza.
Então, assim, o que nós vemos, né, é exatamente que essa conexão que se estabelece entre mundo físico e mundo espiritual acontece tanto de uma forma positiva, intuindo, inspirando e até mesmo conduzindo o médium para a realização de suas tarefas, seja como encarnado, seja no plano espiritual, como também de uma forma negativa, por ação dos obsessores, que nos influenciam constantemente a prática desses equívocos. Que depois, né, como ela colocou para nós aqui, nos casos mais graves, suicídio e assassinato, e em casos comuns, erros do cotidiano, que depois certamente nos levarão a muitas dores e muitos sofrimentos. E isso tudo através, então, desse processo de hipnose, que, aliás, nós já estudamos isso várias vezes através, quando se fala sobre os processos obsessivos. Kardec lembra no capítulo 14 dos fluidos, lá no livro A Gênese, quando ele fala sobre as influências espirituais. Então ele fala sobre o processo obsessivo, a obsessão simples, fala sobre a fascinação, fala sobre a subjugação e depois fala também sobre a possessão. Mas nesse caso, obsessão, subjugação e fascinação, ele comenta que o espírito obsessor envolve o encarnado como se tivesse um cobertor fluídico, e através desse cobertor, desse manto fluídico, ele transmite então as suas ideias. E o encarnado, muitas vezes, numa condição de fraqueza, acaba recebendo essas sugestões. Então tudo aquilo que o espírito pensa, principalmente de uma forma obsessiva, que é exatamente a natureza desse processo. O que é uma obsessão? É alguém que pratica uma determinada ação de uma forma irresistível, de uma forma intensa, repetitiva. Então o obsessor ele fica repetindo aquelas mesmas ideias, transmitindo palavras, transmitindo sugestões, transmitindo imagens, que isso nada mais resulta do que um processo de hipnose. E é então de acordo com a aceitação por parte do médium, por parte do encarnado, e também de acordo com a sua fraqueza moral, essa sugestão vem para ele quase como uma ordem. E ele simplesmente age. Daí então nós encontramos indivíduos que se deixam levar por sensações da sensualidade, da violência, dos desequilíbrios morais em geral, que ele faz acreditando na sua própria fraqueza, sem se dar conta, na verdade, que ele está sendo influenciado também, tendo, claro, as suas fraquezas alimentadas por ideias que não são dele. Que, na verdade, até são dele, mas elas acabam sendo potencializadas por aqueles que obsessivamente tornam aquelas ideias irresistíveis para esse indivíduo. Então vemos ali que tanto o lado positivo como o negativo dessas ideias que são transmitidas acabam sendo para nós quase que irresistíveis. Voltando, bom dia, professor, vamos lá? Deixa eu voltar aqui em cima no ponto onde nós paramos. Está aqui então. Como ela dizia para nós aqui, retornando ao fardo carnal, sempre sob assistência do dedicado amigo, que jamais deixaria seus médiuns entregues às aventuras perigosas do mundo invisível, durante um desprendimento letárgico, lembramo-nos ainda de que ia ele dizendo, completando a lição do momento, e ordenando-nos, como sempre, que tudo escrevêssemos para ensinamento geral. Então ele coloca aqui, primeiro, que estados espirituais, mentais, vibratórios, como os referidos nessa narrativa, geralmente são insolúveis no além, porquanto ainda que a entidade culpada permanecesse no espaço durante séculos, necessitaria, de qualquer forma e em qualquer tempo, de uma ou mais reencarnações sobre a Terra, uma vez que esse será o mais suficiente recurso concedido pelas leis eternas, a fim de tentar novas experiências
para a corrigenda dos vícios, dos desvios mentais, das vibrações e dos sentimentos, dos hábitos, das ações, através das expiações e reparações necessárias. Expiações e reparações que ao culpado acompanharão como resultado lógico dos feitos passados, como repercussão moral da desarmonia com a justiça e o dever. Que tais existências primarão pelas desventuras, visto que divorciados do bem, desde um tempo remoto, tais entidades por si mesmas prepararam, vamos lá pessoal, prepararam situações irremediáveis, com tantas observadas nas sociedades terrenas, onde a miséria, a dor e a desgraça desafiam toda a possibilidade de suavização. Então a primeira lição, como ela comentou aqui, nesse caso ela escrevia depois do seu despertar, muito mais como uma inspiração e já um texto pré-elaborado para que ela pudesse transmitir essa lição, já que o seu propósito maior não era apenas a assistência que ela prestava junto aos espíritos, mas principalmente coletando todos esses ensinamentos e transmitindo através das suas publicações. Então, no caso, por exemplo, nós tivemos ali Chico Xavier, tivemos Divaldo Franco, tivemos Raul Teixeira e tantos outros médiuns que viviam as suas experiências para o seu próprio crescimento, mas tinham, paralelamente, como tarefa, transmitir esses ensinamentos a nós encarnados, através dessas publicações, desses relatos. Então, para isso, então, esses textos eram também elaborados pelos espíritos para que nos ajudassem nesse esclarecimento. Então, essa primeira lição que nós vimos aqui foi que essas encarnações, para esses espíritos, tomadas, né, pelas dificuldades consequentes das escolhas que fizeram no passado, é uma necessidade. Então podem reencarnar várias vezes para ajudar nesse processo de reconstrução. Coisa que no plano espiritual, para eles seria muito difícil. Como nós vimos aqui em cima, voltando um pouquinho, ele diz assim: estados espirituais, mentais vibratórios, como os referidos nessa narrativa, geralmente são insolúveis no além. Então deixar o espírito desencarnado, sofrendo tudo aquilo no plano espiritual, muitas vezes acaba sendo completamente improdutivo. Há a necessidade de reencarná-lo, nesse caso daquela forma compulsiva, né? Ou melhor, só um instantinho pessoal, rapidamente. Depois, aqui na segunda parte, já traz para nós, adiantando também aqui, né, que tais existências primarão pelas desventuras. Ou seja, vai ser realmente uma reencarnação com propósito de expiação e provação. E aí diz assim: visto que divorciados do bem, desde um passado remoto, tais entidades por si mesmas prepararam situações irremediáveis, como tantas observadas nas sociedades terrenas, onde a miséria, a dor e a desgraça desafiam toda a possibilidade de suavização. Então já vai ser, o espírito já vem de uma forma compulsória, uma reencarnação projetada, preparada com todas as dificuldades que vão ajudá-lo nesse crescimento. Pobreza, doença, ambientes sociais, estrutura familiar. E se nós achamos que essas experiências que nós vivenciamos, que nós escolhemos conscientemente, de provas, expiações para a correção do passado, são difíceis, nós não imaginamos aquelas que vêm programadas para esses espíritos nessa condição de sofrimento. Terceira, diz assim para nós, que às vezes almas muito culpadas
poderão ingressar em níveis sociais algo elevados, desde reencarnadas entre devedores de idênticos desatinos, ou entre corações generosos que se prontificam a auxiliá-las, pelo amor de Deus, renascendo então, como seria de esperar, enfermiças, nervosas, retardadas, auto-obsidiadas, etc., pois psiquicamente enfermas, suas mentes entenderão, até ao novo envoltório carnal, os prejuízos ocasionados pelo pretérito de erros e de remorsos, verdadeiros pesadelos seculares para o delinquente em trabalho de recuperação. Então, materialmente, ele pode até reencarnar numa família bem estruturada, mas junto a ele estarão ali espíritos vinculados, e ele, então, dentro desse aspecto psicológico, moral, vivenciarão experiências muito dolorosas. Os dois, Hermes, mas muito mais, como é um processo de regeneração, a expiação acaba sendo o principal. Porque a prova vem como aprendizado. Nesse caso é um espírito doente. Então tudo aquilo que é direcionado para ele visa exatamente esse processo de crescimento. Porque o espírito desequilibrado, uma prova não tem sentido. Então há necessidade primeiro de reequilibrá-lo para depois submetê-lo a experiências de aprendizado. E continua. Ou os dois juntos, né? Mas nesse caso especial, como nós lemos aqui no estado desse espírito, ele se encontrava numa condição de extremo desequilíbrio. Então, para ele, nesse caso, é um processo de regeneração. E a regeneração não adianta você testar aquele que está sendo regenerado. Há a necessidade de primeiro reorganizá-lo para se submeter a essas experiências. E continua. Que assim, outro aprendizado, né? Se arrastarão até que suas condições gerais lhe granjeiem valores pessoais bastantes para que as responsabilidades das realizações, quando então entrarão a construir no sentido do bem, refazendo o que destruíram e aviltaram, conluidados com o mal. E mais, que tais dramas, comumente, terão por palco a própria terra, visto que sem seus âmbitos sobreviveria a quedas para o mal. Igualmente aí se efetivará a ascensão para o melhor, por mais fácil a tarefa para o culpado e menos penosa para a assistência a ele devida pelos seus tutelares, pois que as leis divinas aplicam, quando possível, a sua misericórdia nesses lamentáveis casos. Angelina perguntou aqui, uma prova poderá acontecer sem expiação? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, nós encontramos, a gente lembra que a expiação é uma necessidade que o espírito tem de corrigir alguma coisa do passado. E a prova é um aprendizado. Então isso pode acontecer em tempos, no início das experiências de um espírito, nesse processo de evolução. Ele pode se submeter a algumas expiações para corrigir o passado e provas para se preparar para novas experiências no futuro, e até mesmo para espíritos mais elevados. Imaginar, por exemplo, que Chico Xavier pode até não ter tido nenhuma expiação para resolver, mas ele continuava sendo submetido a provas de aprendizado. O espírito só para de aprender quando ele chega na condição de pureza. E mesmo assim, como eu falei para vocês, nós encontramos espíritos de grande elevação que desencarnaram, que continuam ainda sendo provados. Só que são provas, naturalmente, muito diferentes daquelas que nós vivenciamos na condição de espíritos inferiores. São provas de amor muito profundas. Esses grandes missionários que aceitam essas missões, aceitam também como provas. Pegar, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, qual seria a prova dela? Muitas vezes uma prova de fé, que ela mesma relatou, as dificuldades que ela tinha de vivenciar aquele ambiente religioso em que ela se encontrava, com aquele silêncio da fé que fazia com que ela sofresse tanto. Então são provas que cada espírito tem, que muitas vezes ele não precisa nascer num ambiente
vicioso, num ambiente violento, para ver se ele resiste a isso. Esses mais elevados já ultrapassaram essa condição de inferioridade, estão se aprofundando agora. Podemos dizer assim, em vez deles fazerem aquela alfabetização do amor, eles estão se aprofundando no doutorado do amor. E até mesmo quem faz um doutorado não passa pela prova da apresentação do julgamento do trabalho que ele desenvolveu? Só que são provas muito diferentes daquelas que nós compreendemos. Não existe mais aquela grosseria da inferioridade moral do nosso mundo físico. Mas são provas sutis que dizem respeito às esferas superiores. Já as expiações são para espíritos devedores. Enquanto tiver uma dívida, esse espírito vai trabalhar para quitá-la. O Hermes lembrou aqui, né, lá no capítulo, na segunda parte, nos exemplos do livro Céu e Inferno, lá no item expiações terrenas. E ali nós temos então o Marcel, o menino do número 4, que mostra para nós ali uma experiência pessoal dele. Isso é fundamental. O Brás lembrou do esquecimento do passado, né? Na verdade, né, Brás? Como eu tinha comentado com vocês, eu submeti a uma orientação de um espírito amigo exatamente essa pergunta: não seria mais fácil se nós vivêssemos, né, as nossas provas e as nossas expiações, sabendo a razão de tudo? Por que você está passando por aquela expiação? Por que passa por aquela prova? E aí o Espírito respondeu, né, que o esquecimento do passado é exatamente tem exatamente essa função de não apresentar para nós as causas dos erros. E aí o argumento que ele utilizou foi definitivo, né? Quando ele disse assim: o filho muitas vezes não deseja esquecer coisas da sua encarnação atual. Imagina se lembrasse dos erros do passado também. Quer dizer, com um argumento como esse é definitivo. Ponto, né? A Dudu colocou: na provação não devemos também. Por que só na expiação o dever? Porque a diferença técnica entre provação e expiação, a expiação, ela, no passado, ela era entendida como castigo, como punição. Como na doutrina espírita nós entendemos que o castigo não tem a mesma conotação, na verdade, é uma oportunidade de correção daquilo que foi praticado equivocadamente do passado. Então você não é punido. Você, na verdade, sofre as consequências com o objetivo de aprendizado. E isso é uma expiação. Já a prova é quando você faz literalmente uma prova. Não necessariamente gravíssimos, não. Basta que você cometa um erro que gerou uma consequência para si mesmo ou uma consequência para outrem, você vai aprender com as consequências do seu erro. Daí a expiação. É uma pedagogia, porque a gente lembra sempre que o aprendizado ele se dá através da dor, mas ele se dá também através dos acertos. É a lei de causa e efeito. O causa e efeito, ela te traz de volta aquilo que você praticou como ação. Se você teve acerto, vem a recompensa. Se você tem o erro, vem a necessidade da correção. Que dentro das tradições orientais, né, nós temos ali o Dharma e o Karma, que nada mais são do que lei de causa e efeito. Já a prova é uma prova de caráter. Quando também nós somos então colocados, submetidos a experiências, e que nós temos que mostrar até que ponto nós somos capazes de resistir àquela fraqueza. Então, prova, na verdade, nós temos que lembrar que, na verdade, é a ideia da prova de caráter. Você vai testar. Como acontece dentro da vida acadêmica, você testa os seus conhecimentos, enquanto que na nossa vida nós testamos os nossos valores. Então, o indivíduo, por exemplo, que muitas vezes, que nós já lemos histórias, inclusive, que falam sobre isso, ele reencarna num ambiente social carente, numa comunidade, num ambiente de pobreza. Primeiro porque ele mereceu estar ali.
por cumplicidade, por ações do passado. E depois porque ele volta para esse mesmo ambiente, para que através das influências que ele vai sofrer, ele mostre se ele é capaz de resistir ainda àquelas fraquezas que ele apresenta, ou se ele consegue resistir. Então provas, na verdade, é simplesmente um teste. Você não tem débito. Só que muitas vezes você tem experiências que acabam se confundindo entre expiações e provas. E é muito difícil para nós fazermos um julgamento de qual é qual a partir da nossa perspectiva. Nós não conhecemos a história do espírito. Então é muito difícil você olhar para alguém e falar assim, não, o que ele está vivendo é uma prova. Não, o que ele está vivendo ali, aquilo só pode ser uma expiação. Como é que você sabe? Você não sabe quem é um espírito, nem ele sabe qual é a própria história. Como é que nós somos capazes de fazer um julgamento? Aquilo que nós estamos vivendo numa situação de saúde, social, familiar difícil, você está vivendo aquilo porque você está aprendendo a corrigir coisa do passado, ou você está tentando transformar os seus valores através dessa experiência? Então é difícil para nós. Então, na verdade, nós aprendemos tecnicamente que existem essas experiências provatórias e experiências expiatórias. Mas na prática, não temos como simplesmente definir qual é qual. O Altivo Panfiro, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Leon Denis, já desencarnado, ele trouxe para nós uma definição interessante numa palestra falando sobre provas e expiações. Ele falava, por exemplo, que as expiações elas acabam sendo mais aceitas com mais facilidade do que as provas. Exatamente porque o indivíduo que aceita aquela expiação, ele está, assim, vamos dizer, conformado e já também consciente dos erros do passado. Já aquele que passa por uma prova, muitas vezes se coloca como rebelde. Então, aquele que expia tem mais aceitação, e aquele que passa pela aprovação pode se colocar como rebelde. É uma das tentativas que nós temos de entender mais uma vez, da nossa perspectiva, essas questões técnicas das experiências evolutivas que nós vivemos. Mas na prática é muito difícil, porque simplesmente não conhecemos a história de ninguém para saber por que ele está vivendo essa ou aquela experiência. Continuando aqui, para a gente acelerar um pouquinho mais. Continuando o aprendizado aqui, né? E por tudo isso, para que um serviço de saneamento moral equilibrado e eficiente se imponha nas sociedades terrenas, trazendo termos, desordens e anomalias nelas reinantes, a fim de que o planeta se eleve à categoria de mundo regenerador, conforme definiu a revelação espírita, é que os servos do Senhor na espiritualidade se multiplicam em dedicações para a propagação, na terra como no espaço, da moral evangélica e da ciência do mundo invisível, únicas vias capazes de elevarem o sentimento e a razão da alma humana a uma remodelação geral de si mesma, cumprindo, portanto, aos adeptos encarnados da terceira revelação, incentivarem os próprios labores no sentido de uma estreita cooperação com aqueles, sob a forma que a cada um for possível, nem que seja somente com o trabalho amoroso da prece, pois que será esta proposto poderoso auxílio para o progresso das almas necessitadas de forças para a reabilitação. Aqui, deixa eu ver, tá. Obrigado, Cinzinho. Então aqui acabaram os ensinamentos trazidos, né, dessas experiências vividas por Dona Ivone. Agora ela continua, então, falando sobre si mesma, né, sobre a experiência dela. Enquanto isso, Nelson colocou, bom dia, Nelson, né, a lei é do amor, né, se de alguma transgredido-se essa lei e desarmonizamos o todo, temos que reharmonizá-lo,
e sempre através do amor de alguma maneira. E até mesmo o amor ele acaba sendo para nós um grande desafio, porque o amor ele continua muito vinculado ao apego, às paixões, mas cada vez que a gente vai avançando nessa escala evolutiva, essa ideia desse sentimento ela acaba se depurando cada vez mais, até que ele se torna, sem dúvida nenhuma, esse pensamento geral. Ela diz assim então para nós: já à frente do corpo carnal, estirados, semi-mortos sobre o leito, interrogamos ousadamente a nobre entidade protetora, o que, conforme notamos, não é frequente o médium tentar. Ela pergunta o seguinte então: e os pecadores a quem visitamos? Só um instantinho aqui que eu me perdi. Espera lá. Tá. E os pecadores a quem visitamos? Eles se alimentam realmente conforme o entendimento humano? Se me afigurou ali o delicado almoço, uma vez que esse será mero produto físico terreno. Aqui Dona Ivone lembra, né, daquilo que aconteceu no plano espiritual, onde nós tínhamos ali uma cozinha montada e um prato saboroso, cheiroso, oferecido então àqueles espíritos. E ela então, entrando agora nessa parte mais técnica de toda essa instrução, ela pergunta se aquilo realmente era verdadeiro. Acariciou-nos paternalmente a cabeça, como lhe é antigo hábito, e impelindo-nos docemente para o retorno à vida corporal, despertando-nos da letargia, respondeu sorridente e bondoso, recordando o diapasão da resposta do mestre Nazareno às indagações do senador Nicodemos, que o visitara dentro da noite. Ó, tu me dizes espíritas e médiuns e desconhece tão importante tese doutrinária? Interessante, né? Que é uma colocação bem humorada de Dr. Bezerra de Menezes, né? Exatamente porque Nicodemos, naquela época então, né, que falava sobre a reencarnação com Jesus, e Jesus perguntava, né, você é um doutor da lei e não sabe sobre isso? E aí então ele fala a mesma coisa para ela, né, você é médium e não entendeu ainda sobre essa questão da alimentação no plano espiritual? Então dá para imaginar assim uma relação bem-humorada, né, uma relação paterna bem-humorada entre os dois. E ele continua: não leste, porventura, os códigos compilados por Allan Kardec há um século dados à luz da publicidade? Procura relê-los com atenção e encontrarás resposta à pergunta feita. Aqui eu posso lembrar de uma situação semelhante. Daquela vez, Brás, que nós falamos, né, sobre as experiências de médiuns da Umbanda com tabaco, com bebidas alcoólicas, né, quando eles ingerem, e quando acaba o transe mediúnico eles não mostram nenhum sinais de embriaguez ou mesmo, né, do odor daquela substância. E aí então, na dúvida, eu submeti essa pergunta ao grupo de médiuns, né, para que a gente obtivesse a resposta dos espíritos. E o espírito colocou exatamente isso, né? Leia o capítulo 8 do livro dos médiuns para você entender. Pois é, exatamente, né? A mesma coisa que Dr. Bezerra de Menezes disse para ela, foi que o espírito disse para mim. Então eu tive ali 3 respostas sobre esse assunto, né? 2 delas, um espírito cuidadosamente falou sobre os medicamentos que nós ingerimos, né, através dos trabalhos realizados nas casas espíritas, através da magnetização da água. Então ele falou, né, sobre as cirurgias, sobre a medicação e tudo mais. O outro já foi mais direto. Leia o Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 8 do Livro dos Médiuns, que você vai entender. Ou seja, a resposta já estava ali, só não foi possível fazer uma conexão entre aquilo que estava escrito na teoria e aquilo que a gente observava na prática, principalmente no ambiente fora da doutrina espírita, que despertava a curiosidade, mas nós não fazíamos então
essa ligação. E para finalizar, ele diz assim ainda: de outro modo, por acréscimo de misericórdia concedida pela lei da criação aos sofredores e desajustados espirituais, teremos o direito de prover certas necessidades imaginárias que, como espírito, já não poderão sentir, mas que a mente conserva pelo seu retardamento evolutivo. E o faremos de bom grado, até que se reequilibrem as suas impressões, reconfortando-os, serenando-os, para o advento do verdadeiro raciocínio de que resultará a adaptação ao mundo espiritual. Então nós paramos por aqui. Então ele fala para nós inicialmente que o processo se dá tecnicamente através das explicações que foram trazidas lá no Livro dos Médiuns, da manipulação dos fluidos, da ação da vontade do espírito. E o segundo ponto fundamental, e aqui nós temos ali uma série de passagens descritas pelos espíritos que falam exatamente, né, sobre medicações no plano espiritual, substâncias ingeridas no plano espiritual, alimentos no plano espiritual. Inicialmente nós temos ali fluidos manipulados por espíritos com conhecimento técnico para isso. Por outro lado, a própria ação da caridade. Porque o espírito sente fome. Para você aliviar aquilo, aquele efeito psicológico que ele vem sofrendo, você vai exatamente naquele efeito placebo, que nós vemos hoje acontecendo nos hospitais com muita naturalidade. O indivíduo tem uma dor psicológica, você dá ali para ele um comprimidinho de farinha, tudo resolvido, ele sente a dor passar. No plano espiritual, muitas vezes a fome, ela não é saciada através de uma conversa. O espírito vivencia essa influência do plano físico de uma forma profunda. Muitas vezes num tempo que não se desfaz de uma hora para outra. Então, ao oferecer para ele aquilo que ele acredita ser um alimento, é um trabalho de caridade. Só para a gente concluir, ele diz assim, então, mais uma vez, para a gente reforçar aquilo que ele acabou de dizer. De outro modo, por acréscimo de misericórdia concedida pela lei da criação aos sofredores e desajustados espirituais, teremos o direito de prover certas necessidades imaginárias, que como espírito já não poderão sentir, mas que a mente conserva pelo seu retardamento evolutivo. E o faremos de bom grado, até que se reequilibrem as suas impressões, reconfortando-os, serenando-os para o advento do verdadeiro raciocínio de que resultará a adaptação ao estado espiritual. Então não é de uma hora para outra que o espírito chega no plano espiritual, como muitos acreditam, para dizer assim, não, você desencarnou, acabaram os seus problemas. Tudo aquilo que você acreditava existir no plano espírito, no plano material, no mundo espiritual não vai ter efeito nenhum para você. Doce ilusão. O espírito sente profundamente e de um tempo muito longo os efeitos ainda daquilo que ele vivenciava no plano espiritual, no plano material. Para concluirmos aqui, uma observação de rodapé. Deixa eu achar aqui. Só um instantinho aqui que tem uma observação, deixa eu ver se eu encontro. Só está assim, né? Vejam-se também as obras de Ernesto Bozano. Deixa eu acabar rapidamente aqui. Falta só um trechinho aqui agora para a gente entrar no próximo capítulo. E ela diz assim, então, no dia seguinte, impressionada, iniciamos novas consultas às citadas obras, à procura de uma base para o que acabava de passar, e encontramos com efeito resposta à pergunta feita ao desvelado instrutor e também a tese para estas páginas. Então, ela consultando o próprio Livro dos Médiuns, encontrou então resposta. O nosso próximo estudo, então, será o capítulo 5, Mistificadores,
obsessores. Então concluímos aqui no mundo inferior, nas regiões inferiores, que é esse capítulo 4, e entraremos então mistificadores e obsessores, que será então o próximo item. O Arnaldo colocou aqui, Sérgio, em seus livros sobre drogadictos, no plano espiritual, fala sobre isso. Lembremos que Chico Xavier vivenciou uma experiência levado por Emmanuel sob efeito de drogas no plano espiritual. O que é importante, valeu professor, até mais. O que é importante a gente lembrar é que tudo aquilo que é descrito por Dona Ivone nesse livro, independente dos cenários, das histórias, dos dramas, está fundamentado naquilo que Kardec apresentou no Livro dos Médiuns. Então, tenhamos muita consciência disso. Não é apenas um livro de história. São histórias vivenciadas pessoalmente por ela, cujas explicações estão fundamentadas